Depois desse vídeo aqui, há um mês atrás, muita gente me pediu para fazer um vídeo com esse cara protagonizando o anime, caso ele realmente tivesse devorado o Eren. 100 mil visualizações depois e muitos pedidos, eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos ver como seria a história de Attack on Titan com esse cara como protagonista. Só lembrando que ele era aliado do Grisha lá em Marley. Ele era um Eldiano que foi preso por ser revolucionário e foi transformado em Titã um pouco antes do Grisha. Após o Titã Barbudo devorar o Eren e receber o Titã de Ataque e o Titã Fundador, ele voltaria à sua forma humana e perderia suas memórias. Afinal, é isso que acontece com todas as pessoas após devorarem um portador de Titã. Ele, como Titã puro, não sabia o que estava fazendo e comeu o Eren totalmente na inocência. Assim, ao adquirir aqueles poderes, ele teria uma amnésia, exatamente como todos tiveram. É claro que a amnésia dele seria um pouco mais demorada, porque ele ficou mais de 10 anos na sua forma titânica. Como que a gente sabe quanto tempo ele ficou na sua forma titânica? Graças ao Grisha. O Grisha ficou quase 13 anos. O tempo de vida como portador do Titã já estava acabando. Os seus 13 anos restantes, desde que ele ganhou o Titã de Ataque, já estavam no fim. Então a gente sabe que por conta desse pequeno detalhe, esse cara já estava há mais de 10 anos transformado em Titã puro, vagando pela Ilha Parades. Então ele ficaria confuso, ele não saberia o que fazer, e logicamente, as pessoas ao verem um Titã, após devorar o Eren, se transformar em humano, o capturariam. O Titã Barbudo seria capturado e preso no subterrâneo. Uma vez preso no subterrâneo, as pessoas teriam que lidar com a invasão dos titãs que ainda estavam acontecendo. Ele seria levado no meio do caos e, graças à sua amnésia, ele não iria se transformar pelo caminho nem resistir a essa prisão. Afinal, ele estaria tentando entender o que está acontecendo. E após tudo estar controlado, começariam os interrogatórios. Afinal, o povo de dentro das muralhas não sabia de nada, e eles iam querer descobrir quem era aquele que tinha devorado o Eren. Mas o seu interrogatório não ia dar em nada, porque ele estaria com amnésia. Ele não faria nem ideia de onde ele está, muito menos que ele ganhou o poder de 2 titãs. Ele não se lembraria, nem ao menos sequer, que ele tinha sido transformado em titã. É claro que ele poderia entender que está dentro das muralhas, porque ele ia ver que ninguém está usando braçadeiras ali. Então, logo aquilo não é Marley. E graças ao sotaque no idioma, ele iria detectar que aquele povo são os antigos Eldianos que se isolaram na ilha. O povo Eldiano que vive em Marley e segue os ensinamentos de Marley são preconceituosos e têm discriminação, como a Gabi, por exemplo. Ela tinha muita discriminação. Depois isso mudou. Mas os revolucionários não. Eles queriam que o poder dos Eldianos voltasse com tudo. E por isso que eles são chamados de restauracionistas, porque eles querem restaurar o antigo poder de Eldia. E eles não têm preconceito com o povo de dentro das muralhas. Sendo assim, com o passar dos dias, logo a memória do Titã Barbudo voltaria. E agora, nos seus interrogatórios, ele estaria muito mais aberto a cooperar com o povo de dentro das muralhas. Sua memória voltando, ele poderia contar sobre Marley e sobre tudo o que ele sabia. Porém, tudo o que ele conhecia há mais de 10 anos atrás, pois ele era um dos companheiros do Grisha, e ele não sabe o que aconteceu nessa década que ele passou em branco. Ele não sabe todos os planos ou tudo o que aconteceu dentro de Marley durante esse período. O Grisha também não sabe, afinal o Grisha também ficou dentro das muralhas, mas eles já têm uma boa noção. O homem que devorou o Eren e ganhou seus poderes também desconhece a missão da Annie, do Reiner e do Bertholdt. Mas ele sabe que a Titã Fêmea, o Titã Encouraçado e o Titã Colossal são titãs de Marley. Ele sabe disso porque Marley já tem esses titãs há muito tempo. Apesar de mudar só o usuário, os titãs são os mesmos. Então quando ele visse aqueles titãs rompendo as muralhas, ou quando ele ouvisse falar daqueles titãs, ele já entenderia que aquilo é um ataque ordenado de Marley. Além de que ele saberia que os titãs que estão aterrorizando as pessoas de dentro das muralhas são seus companheiros que foram transformados em titãs. O próprio povo Eldiano, que foi dado como criminoso por Marley e jogado para vagar ali. Os grandes choques para a humanidade de dentro das muralhas é descobrirem que eles não estão sós e que eles estão esse tempo todo sendo devorados e eliminando humanos. E o pior, são as pessoas da mesma raça deles. Logo, ele se tornaria um poderoso aliado de Parades, para fornecer informações e lutar na sua forma de titã. É claro que a desconfiança cairia em cima dele. Ninguém iria confiar em um titã ou uma pessoa que pode se transformar em um titã de primeira. Todas as pessoas iriam desconfiar porque tudo isso realmente é muito suspeito. E eles também desconfiaram do Eren. E assim, ele iria a julgamento público, exatamente como o Eren foi. E seria chutado pelo Levi. O Levi iria bater nele durante o julgamento. E então, ele se tornaria membro da tropa de exploração. Se ele não reagisse aos ferimentos causados pelo Levi, as pessoas iam ver que ele não representa perigo para a humanidade de dentro das muralhas. E assim, o Levi tomaria conta dele assim como ele tomou conta do Eren e começariam os experimentos. Como ele já sabe sobre os titãs e os restauracionistas de Marley já sabem sobre o Fundador e o Sangue Real, ele pularia várias etapas
Ele não teria aqueles momentos de descoberta do Eren, nem perderia tempo com nada disso. Ele explicaria que ao entrar em contato com o sangue real, ele poderia usar o grande poder do Titã Fundador. E ele sabia que ele tinha nas mãos dele um grande poder disponível. Rod Reis iria instruir o Rei Falso a ordenar a captura dele e tentar dá-lo de comer para sua filha Historia, exatamente como ele fez com o Eren. Porque o Rod Reis, como um rei nas sombras, queria apenas que a linhagem real continuasse com a sua filha, e desejava fazer o poder do Titã Fundador voltar para a família real. Já que ele estava com a Frida, passou para o Grisha, passou para o Eren, agora estava com o Barbudo e deveria voltar para a história, voltando assim para a família Reis. Mas ele, já sendo um revolucionário, não seria capturado, e o plano do Rod Reis iria falhar. Isso porque ele era muito mais experiente do que o Eren. E um homem que vivia em uma sociedade muito mais moderna e conseguia fugir, e fugiu durante toda a sua vida de todo o governo marleano, jamais cairia nas armadilhas simplistas do Rod Reis. Ele conseguiria escapar com facilidade. Agora ele teria que entrar em contato com o Zeke ou com a Historia para ativar o poder do Fundador. E o que ele faria com esse poder, nós vamos ver logo na sequência. Aqui existem 3 possibilidades diferentes, e nós vamos ver cada uma delas. A possibilidade dele se aliar ao governo de Parades, a possibilidade dele se aliar ao Zeke e a possibilidade de ele ter o próprio plano. Vamos imaginar, primeiramente, que ele se aliasse ao governo de Parades e assim ele iria afugentar o mundo. Ele iria contar a todos eles que Marley tem todo aquele preconceito que eles não sabiam e que um dia eles iriam atacar. Ele iria contar que a Titã Fêmea, a Titã Blindada e o Titã Encouraçado são perigosos e estão ali para destruir e roubar o Titã Fundador. Então, o governo de Parades iria tentar criar um plano de ação para se defender. E provavelmente as ideias deles não seriam tão radicais. Ele, como um aliado do governo, provavelmente iriam mostrar respeito. É claro que nesse cenário nós não estamos colocando em conta as ideias pacifistas do Rod Reis, e sim o próprio governo da Ilha Parades, que é feita por vários nobres, muitos deles arrogantes e gananciosos. Eles ativariam uma parcialidade do estrondo, mostrando o poder que tem e provavelmente destruindo ali grande parte dos poderes militares dos exércitos inimigos. Isso causaria medo e até espanto. E as pessoas do mundo todo ficariam com receio de atacar a Ilha Parades. Porém, ficaria mais do que confirmado que a Ilha Parades é a Ilha dos Demônios. E ela ficaria cada vez mais isolada. Porque aqui eles não conseguiriam impor respeito, e sim medo. Logo, a diplomacia ou qualquer coisa do tipo seria impossível. A Ilha Parades seria para sempre isolada do mundo porque o mundo sentiria medo daquelas pessoas que têm um poder tão grande e que se impõem com quem não vai de acordo com as ideias deles. A segunda possibilidade que nós temos aqui é caso ele se aliasse com o Zeke. E assim, os dois juntos iriam para o lado do plano do Zeke, que era causar a eutanásia. O Zeke gostaria de causar a eutanásia. A palavra eutanásia significa morte sem dor. E isso, na verdade, é um plano bem romântico do Zeke de tirar a capacidade de reprodução do povo eldiano. Todo o povo eldiano, tanto de dentro das muralhas quanto do continente de Marley. Assim, eles não poderiam mais ter filhos e, consequentemente, iriam perecer, já que as pessoas iam ficar velhas, iam perder as suas vidas e não iam ter mais filhos. Com o passar de uma geração, acabou o povo eldiano e assim acabam o poder dos titãs. Caso ele concordasse com isso, os dois usariam o poder do Titã Fundador exatamente para fazer o plano do Zeke. Mas existe a terceira possibilidade, que é ele ter o seu próprio plano, assim como o Eren também tinha o seu próprio plano. E no próprio plano dele, eu duvido que ele eliminaria 80% da humanidade para salvar Parades. Se ele fizesse algo semelhante ao que o Eren fez, ele eliminaria 80% da humanidade, sim, incluindo a Ilha Parades, mas para salvar os eldianos que são escravos de Marley. Afinal, ele gostaria de salvar o seu próprio povo, e não o povo de Parades. Assim como o Eren fez. O Eren eliminou pessoas eldianas que viviam em Marley. Esse cara faria exatamente o contrário. E assim, o estrondo dele já começaria esmagando a própria Ilha Parades. E iria para lá, deixando somente o povo de Eldia de fora. Como que ele poderia fazer isso? Isso é muito fácil para o Titã Fundador. O Titã Fundador consegue se comunicar com o povo eldiano. Então ele poderia simplesmente falar para eles irem para um lugar seguro, um lugar onde os Titãs Colossais não vão pisotear. Assim ele salvaria todo o povo que ele gostaria de salvar e eliminaria todas as pessoas que ele quisesse eliminar. Fazendo assim um estrondo controlado e direcionado que é totalmente possível para o Titã Fundador. Mas para essas 3 possibilidades acontecerem, existe um grande problema que nós não vimos aqui ainda, que é a permissão de Ymir, que nós chamamos carinhosamente de bênção de Ymir. A Ymir precisa aceitar com que tudo isso aconteça.
E como nós já vimos, o Eren convenceu ela. O Eren conseguiu tocar nos sentimentos da Ymir, fazer com que ela entendesse que ela não era nenhuma deusa, nem uma escrava. Ela era uma pessoa comum que tinha sentimentos e que merecia respeito e independência. Então ele pegou os poderes dela emprestados para destruir o mundo. Será que esse cara, como um revolucionário de Marley, poderia e conseguiria ter toda essa habilidade de fazer exatamente o que o Eren fez? Caso ele conseguisse a bênção de Ymir, ele poderia sim fazer todas essas 3 possibilidades. Mas caso ele não tivesse a bênção de Ymir, ele teria o poder do Titã Fundador com limitações. Ele não teria todas as habilidades ilimitadas do Titã Fundador. E é realmente interessante que um poder tão grande quanto o Titã Fundador tenha tantas limitações. Por exemplo, se ele tivesse sangue real, automaticamente ele se tornaria um titã extremamente inútil, porque ele cairia no voto de paz do rei Karl Fritz, e aí ele não seria só um titã limitado, ele seria um titã completamente pacifista, incapaz de lutar, incapaz de se defender e incapaz de tomar atitudes por conta própria. O voto de paz que Karl Fritz colocou lá atrás torna todas as pessoas que têm sangue real e recebem o Titã Fundador incapazes de ter o seu livre-arbítrio e a sua própria vontade de expressão. Eles precisam seguir exatamente o voto de paz. E sendo assim, caso ele tivesse sangue real, ele seria um grande peso morto. Eu confesso que por mais que essa história do Titã Barbudo seja interessante, eu tenha gostado de fazer esse vídeo, eu ainda prefiro o Eren como protagonista. Comenta aí embaixo qual é a sua preferência. Você gostaria que esse cara fosse o protagonista ou você ainda prefere o instável e incontrolável Eren Yeager? Falando nele, eu fiz um vídeo aqui no canal com os 12 melhores momentos do Eren Yeager. Basicamente um resumo da história, só que ressaltando os melhores momentos na vida do protagonista Tatakai. Confere lá. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.